Olá pessoal! Hoje, vamos falar sobre alguns dos piores ditadores da história recente do mundo. São líderes que deixaram um rastro de dor, sofrimento e morte por onde passaram, e que até hoje são lembrados como sinônimos de opressão e crueldade. Vamos conhecê-los? Antes disso, já se inscreva no nosso canal e deixe seu like. 1. Joseph Stalin. Começamos com Joseph Stalin, o líder soviético que governou a União Soviética de 1924 a 1953. Stalin foi responsável por um regime autoritário que se caracterizou pela repressão política, pelo culto à personalidade e pela perseguição implacável aos dissidentes. Estima-se que seu governo tenha causado a morte de milhões de pessoas. 2. Mao Zedong. O próximo ditador é Mao Zedong, líder comunista que governou a China de 1949 a 1976. Mao foi responsável pela Grande Marcha, um projeto de reforma agrária que levou à morte de cerca de 45 milhões de pessoas. Também foi responsável pela Revolução Cultural, que causou a morte de outras centenas de milhares de pessoas. 3. Pol Pot. Pol Pot foi o líder do Khmer Vermelho, movimento comunista que governou o Camboja de 1975 a 1979. Durante seu regime, estima-se que cerca de 1,5 milhão de pessoas tenham sido mortas em campos de trabalho forçado e outras formas de violência. 4. Kim Jong-il. Kim Jong-il foi o penúltimo líder da Coreia do Norte, governando o país de 1994 até sua morte em 2011. Durante seu regime, a Coreia do Norte se tornou um dos países mais fechados e opressivos do mundo, com o culto à personalidade de Kim e sua família sendo uma parte central da propaganda estatal. 5. Porfírio Díaz. Porfírio Díaz foi um militar e político mexicano que governou o país em 3 períodos, de 1876 a 1911. Díaz foi um ditador que criou uma guarda violenta e ordenou a morte de opositores. Ele também estatizou propriedades privadas, causando fome e revolta no país. 6. Omar al-Bashir. Omar al-Bashir foi o presidente do Sudão de 1989 a 2019, tendo assumido o poder com um golpe militar. Durante seu regime, estima-se que ele tenha causado a morte de cerca de 400 mil pessoas, ordenando execuções sumárias e realizando limpeza étnica de não-árabes em Darfur. 7. Deng Xi. Deng Xi foi o ditador de Mianmar, antiga Birmânia, de 1992 a 2011, sendo responsável por um dos regimes mais brutais da atualidade. Sob seu governo, houve tráfico de pessoas, estupros coletivos, abuso de crianças, sequestros e trabalhos forçados. 8. Saddam Hussein. Saddam Hussein, o carniceiro de Bagdá, foi o ditador do Iraque de 1979 a 2003, tendo usado armas químicas para eliminar pessoas da etnia curda no norte do país. Em 1990, invadiu o Kuwait dando início à Guerra do Golfo, que resultou na intervenção internacional liderada pelos Estados Unidos e seus aliados para expulsá-lo do Kuwait. Durante seu regime, Saddam Hussein era conhecido por sua repressão violenta da oposição política e da dissidência, além de ser acusado de cometer vários crimes contra a humanidade, incluindo genocídio e crimes de guerra. Ele foi deposto em 2003 após a invasão liderada pelos Estados Unidos, e posteriormente, foi capturado, julgado e executado por enforcamento em 2006. 9. Adolf Hitler, de 1889 a 1945, o líder do Partido Nazista Alemão, tornou-se chanceler da Alemanha em 1933, e em 1934, declarou-se Führer, líder supremo. Foi responsável pela morte de milhões de judeus e outras minorias étnicas durante o Holocausto, além de ter liderado a Segunda Guerra Mundial, resultando na morte de dezenas de milhões de pessoas e o responsável pela morte de cerca de 6 milhões de judeus durante o Holocausto. 10. Benito Mussolini, líder fascista italiano que promoveu o imperialismo e o racismo e que foi aliado de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. 11. Francisco Franco, ditador espanhol que governou de 1939 a 1975 e foi responsável por milhares de mortes, torturas e prisões políticas durante sua gestão.
12. Nicolae Ceausescu, líder comunista da Romênia que governou o país com mão de ferro e deixou sua população na miséria enquanto ele e sua família viviam em luxo. 13. Idi Amin Dada, ditador de Uganda que governou de 1971 a 1979, cometeu vários crimes contra a humanidade e foi responsável pela morte de aproximadamente 500 mil pessoas. 14. Slobodan Milošević. O carniceiro de Belgrado, foi presidente da Sérvia e posteriormente da Iugoslávia, foi acusado de crimes de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade durante as guerras iugoslavas. 15. Augusto Pinochet, general chileno que liderou um golpe de Estado em 1973 e governou o Chile com mão de ferro até 1990. Seu regime foi marcado por violações dos direitos humanos, torturas, mortes e desaparecimentos. Todos esses líderes deixaram um rastro de destruição, dor e sofrimento por onde passaram. É importante lembrar desses fatos para que nunca mais se repitam. E mais importante ainda é lutar por um mundo onde a liberdade e os direitos humanos sejam respeitados e garantidos para todos. Nós já falamos de alguns dos piores ditadores da história recente do mundo, mas a lista não para por aí. Se você conhece mais alguns, deixe nos comentários. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima!